Olá, eu quero te dar as boas-vindas para o nosso programa Vida de Cão. Sou Alessandra Caprara, médica veterinária homeopata e comportamentalista e uma das fundadoras da Bicho Sem Preguiça. E hoje eu separei um assunto para eu falar, mania de falar eu e meu amigo imaginário, para eu falar para vocês, que é um assunto assim escatológico, bem nojentinho. A maior parte das pessoas acha bem nojento, que é a coprofagia. Coprofagia, que parece mais um palavrão, nada mais é do que o ato de comer cocô. Então, né, copro de cocô, fezes, e fagia de comer, né? A gente junta as duas palavrinhas aí para virar um palavrão. Então, como que chega para mim essa queixa, né? A primeira pessoa chega quase chorando, que viu o cachorro comendo cocô. Ou já chega assim, olha, meu cachorro, ele disputa o cocô comigo. Ele come, eu não vejo, né? E a pessoa chega chorando de muito nojo. As pessoas, para nós, seres humanos, as fezes, né? A gente tem um tabu com as fezes, com todo quanto é tipo de coisa que sai do nosso corpo, né? Fezes, leite materno, qualquer coisa, tá? Então, a pessoa fica muito chocada, normalmente, né? Eu acredito que se você tem um cão que come cocô, você pode contar pra gente nos comentários como que é a sua experiência. Como que você se sente como você se sentiu quando descobriu que ele comia o cocô e como você se sente com isso. Porque é muito comum, é mais comum do que parece esse ato de comer cocô. E existem dois tipos, né? Existe o cachorro que come cocô dele mesmo e de outros cães, e existe o cachorro que come cocô de outras espécies, principalmente de gato. E em pessoas que moram assim mais perto do matinho, também fezes de gambá, tá? Aí o que normalmente as pessoas fazem? Pelo menos as que eu atendi já até hoje, né? E as que me contam o que acontece. Elas viram especialistas em disputar o cocô com o cachorro. Não para comer, né? Claro. Mas elas começam a criar estratégias. Nossa, o sol hoje tá bem forte. Me atrasei no horário. Ela começa a criar estratégias para... Como que eu digo? Para não permitir que o cachorro pegue aquele cocô. Então tem milhares de estratégias, milhares. Ai, gente, eu vou pegar uma coisinha para eu sentar. Tem milhares de estratégias. Então uma delas é: a pessoa espera o cachorro fazer o cocô dele. E aí, quando ele ameaça comer o cocô, ela vai lá e recolhe aquele cocô na frente dele, né? Antes dele, quero dizer. E aí, o cachorro, ele começa a comer o cocô cada vez mais rápido. Porque assim, olha só, vira um item de disputa. E quando a gente tem disputa por uma coisa, a gente ativa um gatilho na nossa mente que chama escassez. E não é só a gente que ativa esse gatilho, tá? Os seres vivos, em geral, eles respondem muito à escassez. A escassez é quando falta alguma coisa. Ou é a sensação de falta, né? Pode ser a falta real ou a sensação de falta. E aí, se você começa a disputar o cocô com esse cachorro, vai ativar o gatilho da escassez. Porque olha só, primeiro era ele comendo cocô. Agora são dois querendo cocô para comer, entendeu? Porque para ele não sabe o que você faz com aquele cocô. Para ele você está disputando. E aí, aí o cachorro começa a elaborar estratégias para conseguir o cocô antes de você também. Primeira coisa que acontece, gente, ele para de fazer cocô na sua frente. Ele vai parar de fazer cocô na sua frente. Vai ficar cada vez mais difícil de você pegar. Aí vamos supor que você elabora uma estratégia muito mais legal para que ele não consiga não fazer cocô na sua frente. Com o risco desse cachorro começar a segurar esse cocô e não fazer, e aí ficar constipado, né? Porque quanto mais tempo as fezes ficam no intestino grosso ali, mais é a absorção de água, porque no intestino grosso é onde tem a maior parte da absorção de água das fezes, para ela sair
um pouco mais seca. E também para a gente absorver a água que a gente bebe. E aí, se ele fica ali segurando, ela vai perdendo líquido. E aí começa a virar uma massa rígida que depois vai dar bastante desconforto para sair para o seu cachorrinho, né? E aí, o que acontece, gente? Teve um caso, até que me contaram, que o cachorro, ele ficou tão sem alternativa, ele não tinha mais alternativa, o tutor dele ficou tão especializado em pegar o cocôzinho dele na frente dele, assim, antes dele, que ele passou a fazer cocô e comer antes de cair no chão. Pensa a situação. Então isso quer dizer o quê? O cão come cocô e você pode piorar a situação, dependendo do que você faz. Então tudo isso que eu falei até agora, de você ativar o gatilho de escassez do cachorro, vai piorar muito a situação, muito, vai dificultar a solução do problema, tá? E aí você fala assim, tá bom, Alessandra, então o que eu faço, né? Porque se eu não posso pegar o cocô antes dele, que eu vou piorar, então o que me resta, né? Antes de eu falar para você o que resta, qual é a solução, o que você pode fazer, eu vou dizer para você uma coisa que você talvez não saiba. Comer cocô faz parte do comportamento natural dos cães. Sinto lhe dizer. Sim, cocôs fazem parte do cardápio. Mas não é comum que na natureza um cachorro coma fezes dele mesmo. Normalmente, os canídeos, os cães, eles se alimentam, como parte da dieta mesmo, de fezes de espécies carnívoras. Ou seja, é como se fosse uma sobremesa, assim. Eles vão lá e comem cocô de felino, cocô de carnívoros, né, de gambá. Então, é muito natural que um cachorro coma fezes de outra espécie. Aí, se você acompanha meus vídeos, você vai lembrar que eu sempre falo das necessidades naturais dos cães e do comportamento natural para a gente partir de algum lugar que nos dê ferramentas para trabalhar, né? Primeiro eu conheço aquele indivíduo, né, aquela espécie, aquela raça, para poder lidar com ela de uma forma inteligente, de uma forma efetiva, né? Que carga aquele indivíduo traz para eu poder usar aquelas ferramentas ao meu favor? Isso faz parte, na verdade, da minha forma de trabalho, de como eu trabalho na prevenção e tudo, e às vezes na compreensão. Então, assim, os cães, fato, cães comem cocô, principalmente de outras espécies, principalmente de outras espécies carnívoras. Gente, não dá pra mudar isso, tá? Infelizmente, assim, ó. Ai, mas não, meu cachorro não sei o quê. É aí que eu entro numa discussão muito grande, que é a seguinte: se você não suporta a ideia de que o seu cachorro é um cachorro, reveja a sua ideia de ter um cachorro, porque cães são cães, tá? Então vamos lá. Cães que não comem cocô se adaptaram a outro ambiente. Não são todos que comem, tá, gente? Mas a chance de comer é alta. E assim, tem coisas, além de você disputar com o cão que já come, existem coisas que são feitas que podem levar o seu cão a comer cocô, tá? Então, é um complemento da dieta. Fezes de carnívoros têm muito nutriente, principalmente de fonte proteica. Então, é como se fosse um complemento alimentar, porque imagina, na natureza, não tem comida assim disponível dessa forma, assim, abundante, entende? Então os cães, eles vão comendo tudo que nutre, tá? Em algum vídeo eu vou falar pra vocês sobre a diferença entre fome e apetite, tá bom? Eu devo ter falado alguma coisa já, mas é sempre bom, porque a alimentação é meio que um pilar, assim, do comportamento, tá? Aí, gente, é o seguinte: cães comem cocô, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, eles se adaptam. Então, eles comem cocô, aquilo está dentro da genética deles. Lá na tua casa não tem nenhum gato, não tem gambá, eles vão comer o próprio cocô, tá? É interessante você ver se ele não tem nenhum distúrbio também de saúde física, tá? Porque eu falo saúde, mas saúde mental também é saúde, mas assim, a saúde física. Por quê? Bom, se na natureza eles comem cocô como complemento alimentar, em casa
eles podem passar a comer cocô porque eles estão com uma deficiência nutricional. Não porque você dá uma comida ruim, ou talvez porque você dá uma comida ruim, porque tem muita gente que alimenta ainda os cães com o resto de alimento humano, né? O que é totalmente inadequado. Errado mesmo, sim, errado, porque não tem o balanço nutricional correto. Então, você pode ter uma condição em que o cachorro tem um problema de absorção. Ele come uma ração completa, mas ele não absorve. Ele não absorve os nutrientes. E ele não absorvendo, sai tudo no cocô dele, no xixi dele. E aí ele vai ficar com deficiência porque ele não absorve, não porque você não dá. Então você tem aí um problema nutricional pré-alimentar, que seria a pessoa dar comida errada, né? Da comida não completa. Um alimentar, que seria o distúrbio de absorção. Então você está dando uma comida boa, mas ele não está usando. E aí ele elimina tudo nas fezes. E aí nada mais natural do que ele comer as próprias fezes para complementar isso. Ele passa a ficar com um apetite depravado, que a gente fala, né? O apetite alterado, tá? Apetite por coisas que talvez possam suprir o organismo dele daquelas coisas que estão faltando. Então é bom verificar isso. Existem doenças, por exemplo, insuficiência pancreática exócrina, IPE, que acomete cães pastores. Eu tive o Luke, eu já citei o Luke em outro momento, o Luke que comia o meu carro e que comeu a mangueira da gasolina dele, do carro. Ele tinha insuficiência pancreática exócrina, né? E era isso, assim, né? Ele comia cocô de outros animais, ele comia tudo que ele via na frente. Ele comia reboco, ele tinha bastante apetite depravado, tá? Bom, aí você fazendo o check-up, e vendo que o cão não tem nenhum distúrbio, então aquilo você já fala, então é comportamental, nada mais natural, porque meu cachorro é um cachorro e é natural de cachorro comer cocô, certo? Tá, tem uma outra história que é assim, eu era adestradora, né? Eu adestrava em domicílio. Eu não era adestradora, eu sou adestradora, mas assim, eu adestrava em domicílio como profissão. E eu tinha uma aluninha que chamava Fanta. Eu amava aquela cachorra de paixão, assim, e a gente passeava muito, porque na verdade a minha função ali era entretenimento dos cães mesmo. Então a gente passeava muito e tal, e um dia eu tava passeando com ela num condomínio e tinha bastante lote vazio, mas os lotes bem cuidadinhos, assim, né? Condomínio de alto padrão. E eu entrei num desses lotes para que ela cheirasse outras coisas, né? Que isso aí eu vou contar mais. Passear não é só andar com o cachorro, tá? Um passeio efetivo, ele tem uma série de componentes, mas isso eu falo em outro momento. Eu fui passear com ela nesse terreno, era um gramado, e sem soltar, eu não fui soltar, claro, eu estava com a correia, né? No máximo que eu poderia fazer é pôr uma guia longa para ela ficar um pouco mais livre, mas isso também é questão de segurança, tá? E aí nós estávamos passeando e de repente ela deu um bote no chão. E eu tinha passado por ali e tinha visto um esqueletinho eu acredito que era um beija-flor morto, né? No chão, já estava meio que em decomposição. Na minha cabeça veio logo que ela tinha pego o esqueletinho, né? E assim, por uma questão, né? É super natural para o cachorro comer carniça, gente. É também outra coisa, tá? Que cachorro come, carniça. Mas como ela não tem o sistema gastrointestinal adaptado a essa condição de alta taxa bacteriana, eu falei, vai que me dá uma diarreia nessa cachorra, né? E fui tirar dela. E aí eu catei na boca dela, óbvio, super mansa, uma cachorra assim que eu já conhecia há 2 anos, que eu ia lá 2 vezes por semana, eu sabia o que eu estava fazendo. Se fosse um cachorro agressivo, eu jamais teria feito isso. Mas eu sabia que eu podia, enfiei a mão na boca dela e fui pegar mesmo, né? Eu agarrei o que estava na boca dela e, para minha infelicidade, o que estava na boca dela não tinha nenhuma textura de ossinhos e nem de carniça. Era macio e quentinho e eu fui tirando aquilo e quando eu vi era cocô. Olha, tinha cocô na minha mão, tinha cocô nela, tinha cocô no nariz, olha, foi uma catástrofe fecal. E eu tirei aquele cocô rindo, chorando,
Fanta! Ai, Fanta! E arrancando aquilo da boquinha dela. Ela é um golden. E ela assim, quando ela percebeu que eu tava tirando, ela travou o dente e eu enfiei a mão com força. E aí, quando caiu aquele pedaço de cocô no chão, você acha que ela fez o quê? Catou de novo. Mano, eu só sei que no fim tava uma tragédia, enfim. E aí ela, cocô pra todo lado, falei, vamos voltar pra tua casa, né, filha? Vamos voltar porque a gente vai ter que se limpar, eu vou ter que tomar banho. Aí fomos indo, no que toca o meu celular. E era alguém da minha casa, essa pessoa estava cuidando da minha filha nenê. E eu tive que catar no meu celular cheio de cocô e atender e pôr a mão perto de mim mesma. Foi assim um dia muito interessante, enfim. E aí a gente voltou, se limpou tudo bonitinho. E para te dizer, a Fanta não tinha fome, né? Ela comia das melhores rações do mercado. Mas quando ela se deparou com algo que remeteu a ela uma coisa ancestral, ela não teve dúvida. Ela agiu instintivamente e eram fezes de eu tenho quase certeza que era fezes de gambá, tá? Porque fezes de gato ela tem um cheiro específico e não era. E aí, imagina, ativou tudo que ela tinha de mais ancestral e instintivo e ela agiu de acordo com isso, mesmo sendo um cão de condomínio, um cão de casa, assim, né? Ela não vivia solta, nem selvagem, assim, né? Então, para vocês verem como faz parte. Aqui em casa, os meus cachorros, dependendo do que acontece, eles comem cocô de cavalo, comem cocô de vaca. E quanto mais quentinho, mais eles gostam, tá, gente? Eu espero que você tenha coragem de continuar até o fim desse vídeo sem vomitar. Então, espero que vocês também tenham percebido, já que você tenha percebido, que é uma coisa natural. Por mais que você tenha nojo, né? Seu cachorro é um outro indivíduo. Então, então não vamos fazer nada, deixa ele comer? Não, né? Porque como eu disse, pode dar um problema, vai ter problema de verminose. Então, se aquelas fezes estão cheias de ovos, o cachorro vai ficar com verme. Então, não é uma coisa que é bom deixar, porque a condição do cão da natureza é uma condição de saúde diferente, né? A expectativa de vida é menor. Eles têm um sistema gastrointestinal adaptado àquela condição que eles estão. Desde filhote eles têm essas atitudes, então o sistema imunológico já está todo preparado para várias situações que cachorros que são criados em apartamento não estão, certo? Mas não, assim, eu vou falar não tenha nojo? Não, tenha nojo, mas assim, aceita, tá? Que dói menos. E não fica disputando cocô com o seu cachorro, porque se você disputar vai piorar, lembra? Então tá bom. Você viu, eu disputei com a Yara, gente, Yara é minha filha, com a Fanta. Eu disputei com a Fanta e a tragédia foi lá, ela quis disputar comigo de fato. E de certo, se a gente outro dia tivesse achado um outro cocô, ela ia ter aprendido que ela teria que se esconder de mim com aquele cocô, porque pela luta que ela embateu comigo ali, eu percebi o quão importante aquele cocô era pra ela. Tá? É muito mesmo, eu não consigo aqui expressar, só vocês vendo mesmo. Então, o que nós podemos fazer? Porque eu tenho certeza que se você tem um cachorro que come cocô, você já procurou na internet tudo quanto é coisa e não deu certo, certo? Aí tem várias coisas, vamos deixar o cocô amargo. Gente, um dos sabores que os cães mais gostam é amargo. Lembra do Luke? Que eu passei lá de forma inadequada, que eu não sabia. Né? Então eu fui atrás dessas receitas. Nunca usem receitas que vocês não têm certeza que não vão fazer mal para o seu cachorro. Então tem gente que lá dá coisa para o cocô ficar amargo, mas o cachorro gosta de coisa amarga. Então, para ser amargo, desagradável, olha, precisa ser muito amargo, tá? Bom, então vamos para a solução, né? Ou umas dicas para diminuir esse problema. Primeira coisa, se o seu cachorro se vocês já entraram na disputa do cocô e seu cachorro já está pró MacGyver, eu falo MacGyver, mas acho que tem gente aqui que nem sabe o que é isso, né? Enfim.
Já é um as em disputar cocô com você. Você vai precisar reensinar o seu cachorro a gostar de fazer cocô perto de você e não ter medo disso. Então, primeira coisa, você vai parar de disputar cocô com o seu cachorro. Infelizmente, é uma das práticas mais acertadas, você vai ter que aguentar, né? Porque, pensa, se o seu cachorro está com a saúde em dia e ele come só o próprio cocô, a chance dele ficar doente é menor, né? Porque se ele está com a saúde em dia, ele não vai ter nenhum contaminante ali que não seja do próprio corpo e que ele vai saber lidar com aquilo. Então você vai primeiro fazer seu cachorro gostar de fazer cocô perto de você de novo. Né? Primeiro você vai levar ele no veterinário para ver se não tem nenhum problema, lembra que eu falei? Então primeiro você vai levar ele no veterinário para ver se não tem nenhum problema de absorção de alimento, para ver se não é isso, porque tratando isso muitas vezes eles deixam de comer o cocô. O próprio cocô, tá? Que não é o natural, mas é uma adaptação. A segunda coisa é fazer o cachorro voltar a gostar de fazer cocô perto de você. Isso é um treino que depende de alguns fatores, tá? Primeiro, o cachorro tem que ter apetite. Segundo, você tem que ter um petisco que seja... Por exemplo, eu que adestrava a Fanta, não existiria nenhum petisco ali com aquela fúria que ela foi em cima do cocô, não tinha nenhum petisco na minha cabeça que ela pudesse querer mais do que o próprio cocô que ela estava comendo. Ou seja, o petisco ele tem que ser mais atrativo do que o cocô, porque no caso ali ela estava comendo o cocô que faz parte do repertório natural de comportamento dela. Mas na sua casa o cachorro está comendo o próprio cocô. Se ele come o cocô do gato, o que você vai fazer? Deixar a caixa do gato fora do alcance do cachorro. É muito simples, porque gato sobe, cachorro não sobe em prateleira. Então você vai deixar a caixinha de cocô do gato num lugar que o cachorro não acessa. É isso que você vai fazer se o cachorro come o cocô do gato, tá? Ou de outro animal que você tem em casa. Ferret, sei lá. Aí no caso do cachorro que come o próprio cocô, ele não tem o valor que tem o cocô do carnívoro. O cachorro é menos, tá? Só se o seu cachorro for muito fissurado. Aí a gente tem que entrar e tem que ter um especialista, tem que entrar com um treinamento específico para aquele indivíduo. Mas aí o que você vai fazer? Você vai pegar um cachorro com apetite, ou seja, antes das refeições, um cachorro que esteja no score corporal correto. Ou seja, um cachorro não pode estar obeso. Tem que ter apetite, tá? Não é fome, é apetite. E antes das refeições tem o treinamento. E aí você vai premiar toda vez que ele faz cocô. Ah, mas Alessandra, não vejo mais ele fazendo cocô. Então você vai passar a passear com ele e na rua você vai premiar quando ele fizer cocô, tá? Como treina, é uma coisa um pouco complexa, não. Ele é simples, mas ele é cheio de etapas, tá? E eu vou gravando os vídeos e você vai me acompanhando e você vai entendendo como que faz o treinamento se você não tem ideia. Mas se você já sabe treinar, então você segue esse passo a passo que vai dar certo, pelo menos para fazer o cachorro voltar a fazer cocô na sua frente, tá certo? E aí, olha só, você tá lá, o seu cachorro tá comendo o próprio cocô. Como que eu tinha falado lá no começo que eu ia dizer coisas que podem piorar a situação, né? Uma das coisas que piora a situação é o cachorro ficar dormindo onde ele faz o cocô dele. Então o cachorro vive numa área muito pequena, onde o pote de comida fica do lado da fralda, que fica do lado da cama. E isso é totalmente antinatural para o cachorro. Então pode ser que, se nesse caso o seu cachorro esteja comendo cocô, pode ser que seja para limpar. Os cachorros eles agem por imitação. Aí ele vê você lá, limpa o cocô, some, aí fica agradável aquele lugar. Porque cães, eles são limpos, eles não gostam de dormir perto do cocô deles, dentro do xixi, entendeu? Então se a área que o seu cachorro fica ali é muito pequena, é grande chance que ele esteja comendo cocô também, porque ele quer limpar para ficar agradável, tá? Então, muda esse esquema, é outra coisa que você pode fazer. Mudar esse esquema, pôr o cocô dele longe, dele fazer cocô longe, para ele não querer limpar, porque tá muito perto, tá certo? Cães que são criados, né, cão de criador, que fica em gaiola, em jaula, eles não vêm com esse item
adicionado no sistema, né? Eles não aprendem a fazer cocô longe, porque imagina, desde que eles nasceram, eles fazem cocô, comem, brincam, rolam tudo no próprio excremento. Tem muitos criadores, e no Brasil principalmente é totalmente inadequado, que fazem isso. Mas a maior parte dos cachorros, por exemplo, os meus cães aqui, eles precisam, lembra que eu falei que eles comem o gado do vizinho? Então, eles precisam ficar presos alguma parte do tempo quando a gente não está supervisionando, porque a gente não pode supervisionar o tempo inteiro. Eu moro num sítio de 2 alqueires, e não é telado, né? Você faz a conta aí, quanto custa para ter lá o sítio de 2 alqueires. Então, é tudo arame farpado, eles passam. Fora que eles correm atrás das motos e mordem as pessoas. Então, por uma questão de convívio social, eu tenho que fechá-los num canil, que é o maior que eu pude fazer, e eles ficam ali dentro. E eles preferem fazer cocô fora do canil. Mesmo que o canil seja grande, eles preferem fazer fora do canil, porque eles foram criados soltos, em espaços muito grandes. Eu não tinha visto o cocô desses cachorros até a gente começar a prendê-los no canil. Então, eles são muito limpos. Onde eles comem, absolutamente não pode estar sujo de cocô. Senão eles vão limpar. É uma forma que eles têm de resolver esse problema para eles, né? Deixar tudo limpinho. É comendo, para fazer sumir. Porque para eles não é comer, entendeu? Eu faço sumir, plim, pronto. Para eles você também come cocô. Você faz sumir, né? Então, cada um usa suas ferramentas, né? Suas armas. Então, esse é outro ponto que você pode ver também para resolver o seu problema. Adeque a área que esse bicho fica preso, tá bom? E aí vamos supor, você já fez tudo isso, o Alessandro ele continua comendo cocô, então ele já faz cocô perto de mim, ele come perto de mim, tá uma safadeza danada, né? Ou assim, não, ele realmente escondia, mas aí a gente passou a passear sempre para ele aprender a fazer cocô perto de mim, eu tava premiando, e agora ele já faz cocô perto de mim e olha pra minha cara e pede petisco, né? Isso é o ideal. Que eu vou fazer? Bom, quando seu cachorro começar a fazer cocô e olhar para você para pegar petisco, você está fazendo uma coisa chamada transferência. Você vai tirar a atenção dele do cocô. Por isso que o petisco tem que ser mais maravilhoso que o cocô. E aí, você vai tirar a atenção dele do cocô e vai passar pro petisco. Mas toda vez eu vou ter que estar lá para ele querer o petisco? Não. Você pode transferir depois o petisco para um brinquedo. Então ele faz cocô e vai pegar o brinquedo. Você distrai a atenção dele daquele cocô. Aí quando ele estiver brincando com o brinquedo, totalmente distraído e totalmente envolvido e ele já assim, não tem tanta atenção no cocô, você passa a recolher o cocô sem ele estar vendo. Ou pede para alguém fazer isso para você. E aí ele já se distraiu, ele já entendeu, aí ele vai lá e pronto, não está mais disputando com você, entendeu? O negócio é você recolher esse cocô longe do cachorro. Sabe outro momento que a pessoa ensina o cachorro a comer cocô? Quando fica recolhendo muito cocô na frente do filhote. Recolhe o cocô na frente do filhote. O cachorro só quer ajudar. É igual o cachorro jardineiro, né? A pessoa jardina lá, faz aquele canteiro maravilhoso, o cachorro vai lá, cava tudo. E fica bravo com o cachorro. Não, mas ele estava jardinando. Não é para te sacanear. Ele estava jardinando, tá? Então vamos recapitular? Os cães podem comer cocô de outras espécies, porque é natural da vida deles, da própria espécie, né, ou dele mesmo, porque ele está se adaptando. Ele pode comer cocô porque ele está num ambiente inadequado para a natureza dele, ele gosta de ficar longe do cocô, então ele faz sumir o cocô para aquela situação ficar mais adequada para ele. Ele pode comer cocô porque ele está com uma deficiência nutricional intrínseca a ele, ou seja, ele não absorve aquilo que você dá, ou você está dando uma alimentação inadequada, insuficiente para ele. E aí ele tem que comer o cocô, né? Para suprir, já está gravado lá na memória dele. Se eu comer cocô é um suplemento. Ou ele pode comer cocô porque você ensinou ele a comer cocô quando filhote. Você faz sumir, ele quer te ajudar. E aí ele faz isso, né? E depois isso vira um hábito, né? Começou errado, começou com um erro, mas vira um hábito. Aí para você tirar o hábito, você faz um treinamento que começa com você fazendo o cachorro gostar de voltar a gostar de fazer cocô perto de você. Depois você transferindo a atenção dele para algum brinquedo, alguma coisa mais prazerosa que faça ele desviar a atenção, e depois você vai lá e recolhe aquelas fezes longe dele. Se você fizer o treinamento dos filhotes certinho de xixi e cocô, eu vou gravar um outro vídeo para isso, que a gente já está extrapolando, vai ficar mais fácil e vai diminuir a possibilidade de você
ter um cão que come fezes em casa, tá? Então é assim, eu estou publicando esses vídeos da vida de cão toda quinta-feira. A ideia é realmente criar uma base de comportamento para as pessoas entenderem primeiro o que é um cachorro e depois interferirem de forma correta e efetiva nos problemas que elas têm. E é isso, fica aqui comigo que a gente vai trocar muita ideia. Comenta o que você tiver dúvida, eu vou procurar responder o maior número de comentários que eu puder, tá bom? Então,